Quadrilha assalta prédio em Santo André. Balanço mostra a quantidade de casos de H1N1 no ABC. Ponte cai e causa complicações a moradores de Santo André. GCM, Polícia Civil de São Caetano, prendem suspeito de receptação. Quinta-feira, 14 de abril de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Homens se passaram por policiais federais e assaltaram prédio em Santo André. Por volta das 5h20 da manhã, 10 homens fortemente armados chegaram a este condomínio de luxo na Vila Bastos, em Santo André, portando uma falsa intimação e também com camisetas com dizeres Polícia Federal, além de carros descaracterizados. Apresentaram essa falsa intimação ao porteiro, que liberou a entrada dos 10 indivíduos e logo o porteiro foi rendido. Os assaltantes esperaram a chegada de moradores de atividade física e também a saída de outros moradores para o trabalho. Acabaram assaltando apartamentos do 7º e do 8º andar. Por volta das 8 da manhã, esses bandidos fugiram e logo depois a polícia chegou ao local. O delegado seccional de Santo André, Dr. Silvio Balanzo Júnior, falou um pouquinho de como foi a ação dos bandidos. Pelo relato das vítimas, em torno de 10 pessoas em 2 veículos chegaram por volta das 5h30 da manhã e aqui permaneceram até as 8 e entraram em 3 apartamentos pelo menos, subtraindo valores, joias, até bebidas. Dr. Silvio também deu dicas de como se prevenir desse tipo de ação. Sempre que houver pessoal uniformizado, os porteiros devem se comunicar com o síndico e solicitar a presença pelo 190 para que a Polícia Militar também faça a checagem se a operação é legal. Guga Mendonça para o J mais ABC. Em mais uma ação conjunta, a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul e a Polícia Civil prenderam um homem por receptação ontem. José Santos Novaes, de 60 anos, que é dono de uma oficina mecânica no bairro São José, mantinha no local 3 carros com placas e chassis adulterados, além de um Fiat Uno furtado no fim de março na Vila Arapuã, na capital. A Polícia Civil investiga se a oficina funcionava também como desmanche de veículos. O homem foi conduzido ao 3º Distrito Policial de São Caetano, no bairro Boa Vista. Ele já tinha passagens pela polícia. Queda de ponte causa transtornos em Santo André. Nossa equipe de reportagem foi até o local e conversou com os moradores. Nossa equipe de reportagem veio apurar mais uma denúncia, desta vez dos moradores da rua Taubaté, na Vila Metalúrgica, em Santo André. De acordo com eles, a ponte do córrego Oratório, que faz divisa com São Paulo, cedeu faz mais de um mês e até agora nada foi feito. Eles também relatam que por causa da falta de sinalização, muitos motoristas se perdem, onde ocorrem vários assaltos. A queda da ponte sobre o córrego Oratório ocorreu em fevereiro, durante as fortes chuvas que atingiram a região. De lá para cá, pouca coisa foi realizada no local. Não tem sinalização nenhuma avisando que essa ponte está interditada. Não tem sinalização nenhuma avisando. Os retornos aqui são bem longe, são todos longos. Tanto a opção pelo Oratório é 4 a 5 quilômetros e a opção pela Avenida do Estado também é de 4 a 5 quilômetros. Durante todo o tempo que nossa equipe de reportagem esteve no local, não havia ninguém trabalhando nas obras. De acordo com os moradores, é raro os funcionários aparecerem por lá. Como a parte do desabamento à divisa de municípios entre São Paulo e Santo André, os moradores aguardam uma solução das 2 cidades para que o problema seja resolvido.
E a Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Engenharia de Tráfego, informou em nota que faixas na Avenida dos Estados, no sentido São Paulo, e na Avenida Utinga, próximo à Praça Mário Guindani, estão devidamente sinalizadas para os motoristas. Ainda de acordo com a nota, a obra é de responsabilidade de São Paulo, com a Subprefeitura de Sapopemba. Nós entramos em contato com a Prefeitura de São Paulo e até o fechamento desta edição, ninguém retornou à nossa solicitação. Vamos à previsão do tempo? A quinta-feira foi de muito sol na região, atingindo temperaturas altas ao longo da tarde. A previsão para amanhã é de tempo quente com possibilidade de garoas em pontos isolados. Veja agora como fica a temperatura para sexta-feira. Em Mauá, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 30. Na capital de São Paulo, a mínima prevista é de 19 com máxima de 32. Já no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 33 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 21 graus de mínima e 33 graus de máxima. Roberto Jefferson reassume a presidência do PTB. Veja no Broadcast TV do Estadão. Mais à esquerda, mais à direita. Mas, pessoalmente, preservamos as nossas relações. Meu irmão Benito, meu amigo querido, meu irmão Benito. Nós preservamos as nossas relações. Hoje é a primeira vez que eu vejo o PTB todos juntos. Diz Deus isso. E o partido, eu vejo assim como se estivesse na ponta da pista do aeroporto, de proa emborcada para o céu. O partido não está na Lava Jato, não está na cartilha das empreiteiras, o partido não está na lista dos governos, ele não é vítima de investigação partidária por parte da justiça brasileira. Alguns, uns e outros, por ligação ao Lula, por amizade pessoal, a Dilma, mas as coisas ficaram restritas no universo pessoal deles, os que estão tendo problema com o governo federal. Balanço aponta casos suspeitos e confirmados da gripe H1N1 na região. A região já contabiliza 313 suspeitas da gripe H1N1. 20 casos estão confirmados e já ocorreram 4 mortes em virtude da doença. Santo André tem 146 notificações, 6 confirmações e 2 óbitos. Em São Bernardo, são 88 notificações, 7 confirmações e 1 óbito. Já São Caetano registrou 19 notificações, 3 confirmações e nenhum óbito. Em Diadema, 3 casos foram notificados, 1 foi confirmado, mas não houve óbitos. Em Mauá, há 34 notificações, 2 confirmações e nenhum óbito. E em Ribeirão Pires, foram 23 notificações, 1 confirmação e nenhum óbito. Rio Grande da Serra não teve registros. Os dados foram fornecidos pelas prefeituras das 7 cidades ao Grupo de Vigilância Epidemiológica Região do ABC, da Secretaria Estadual de Saúde. O balanço foi divulgado durante o encontro do Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Na ocasião, foi anunciada a criação da sala de situação que vai acompanhar as ocorrências da gripe A na região. Os integrantes também trataram da próxima iniciativa contra o mosquito Aedes aegypti. No dia 7 de maio, o ato Ação contra o Aedes, promovido pelo G7 Saúde, pretende mobilizar as divisas de Diadema, São Bernardo do Campo e também da capital. André Janocari, para o J+ ABC. Veja no próximo bloco. O governo federal sanciona a lei a respeito da pílula do câncer. No próximo bloco também vamos ao vivo com o repórter André Janocari, que traz informações de Mauá. Também tem as notícias do esporte. Continue conosco, J+, volta já. E vamos direto a Mauá, de onde fala ao vivo o repórter André Janocari, em nosso Link Mais. É você de novo, André. Boa noite, Dárcio.
Boa noite, você que acompanha mais essa edição do J Mais ABC. Isso mesmo, falamos aqui diretamente da cidade de Mauá, mais precisamente da Avenida Washington Luiz, na Vila Magini. Estamos próximos à SAMA, o Serviço Municipal de Saneamento Básico da cidade. Nós estamos aqui para informar o morador da cidade que no próximo sábado, dia 16 de abril, vai faltar 2 serviços à cidade. O serviço de água e também o serviço de energia elétrica. Esse corte no fornecimento, tanto de água quanto de energia elétrica, se deve a um trabalho de manutenção da concessionária de luz Eletropaulo, que vai mexer com 2 áreas onde estão instaladas áreas de bombeamento de água. Uma delas fica na Rua das Acácias, com a Rua dos Antúrios, e outra na Rua Daisy. A previsão é que o fornecimento desses 2 serviços seja normalizado no final da noite. Eu estou aqui com um morador da Vila Magini, o Ricardo. Ele vai passar por esse transtorno, digamos assim, da falta de água e falta de luz. E a gente quer saber como é que você vai lidar com isso, Ricardo, nesse sábado. 2 serviços importantes ausentes na casa. Rapaz, realmente é uma situação bastante constrangedora, né? Porque, veja bem, a gente tem que pensar não somente em nós, né? Mas também na nossa família, né? A gente tem criança pequena, né? Então tem a situação do dia a dia nosso aí. Então, com essa notícia aí de falta de água e luz, assim, de repente, assim, pra gente fica meio complicado, mas a gente vai ter que se preparar de alguma forma aí para poder suprir essa necessidade até que volte à normalidade aí, né? Já não basta aí também a questão aí das tarefas que a cada dia aumenta, tá complicado demais pra gente conseguir pagar as contas aí em dia aí, né? Mas a gente tá tendo que se virar, mas a gente vai ter que se preparar, vamos ter que separar baldes aí, se for necessário, algumas velas e lanternas aí para poder ficar tranquilo aí até que volte à normalidade desse tipo de serviço, né? Então, vamos aguardar, né? Se for para melhorar, a gente vai ficar feliz. Agora, vamos aguardar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então temos que estar sempre preparados para qualquer coisa que venha acontecer aí com a nossa região, né? Já não é uma região tão assim suprida necessariamente assim do respaldo, né, da política, né, mas estamos aí para poder enfrentar o que for preciso, né? Tá bom, Ricardo, obrigado pela participação. E só lembrando aí o assinante, na fanpage da TV Mais, você tem a relação completa dos nomes das ruas e também dos bairros onde o fornecimento de água e de energia elétrica vai ser interrompido. Acesse www.facebook.com/tvmaisabc, lembrando que o mais é por extenso. Agora, Darcy, vamos mudar de assunto, vamos prestar serviço ao motorista. Você tem as imagens aí do Renato Lima mostrando o trânsito aqui na Washington Luiz. A gente percebe um trânsito bastante tranquilo. Vimos vários estudantes voltando da escola, as pessoas também trafegando, mas o sinal para o motorista está totalmente verde, portanto, sem complicações nesse trecho da cidade de Mauá, aqui na Avenida Washington Luiz, na Vila Magini. André Janocari, para o J Mais ABC. Obrigado, André. E um giro novo do Broadcast TV do Estadão. Olá, você vê agora os destaques do Broadcast Agro desta quinta-feira. A produção brasileira de cana-de-açúcar na safra 2016-2017, que começou em abril deste ano e vai até março do ano que vem, deve alcançar 691 milhões de toneladas pelas estimativas da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Se a projeção se confirmar, vai representar um aumento de 3,8% na comparação com a temporada 2015-2016. Já a produção mundial de açúcar pode registrar o segundo maior déficit da história, segundo estimativas da Trading Kazarnikov. De acordo com a nova projeção da empresa britânica, o consumo deve superar a produção em 11 milhões e 400 mil toneladas na safra 2015-2016. Este novo cenário contempla uma expectativa de produção menor na Ásia. O Ministério da Agricultura pediu à Câmara de Comércio Exterior para isentar a importação de milho da taxa de 8% cobrada atualmente. Na avaliação do mercado, no entanto, a medida deve ter um efeito limitado sobre os preços, já que a colheita do milho safrinha começa no mês que vem e a expectativa é de que a produção seja 2 vezes superior à da colheita de verão. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, da soja e do trigo na Bolsa de Chicago e saiba também como ficaram os contratos mais negociados do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Governo federal sanciona a lei que libera a pílula do câncer.
foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina, a chamada pílula do câncer, para pacientes que desenvolveram a doença. A substância está disponível desde que o paciente apresente um laudo médico comprovando a presença de células cancerígenas, assine um termo de responsabilidade e faça uso do produto por livre vontade. A decisão foi criticada pela Interfarma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, e vista com cautela pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No ABC, a USCIS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mantém o projeto de sediar estudos sobre a pílula do câncer, em parceria com o biólogo e pesquisador da Unesp de Bauru, Marcos Vinícius de Almeida. No ABC, a USCIS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mantém o projeto de sediar estudos sobre a pílula do câncer em parceria com o biólogo e pesquisador da Unesp de Bauru, Marcos Vinícius de Almeida. A universidade admitiu que vai contribuir com os testes da Anvisa, mas que não pretende distribuir a pílula em suas unidades. O setor de serviços brasileiro apresentou queda no mês de fevereiro, afetado pela atividade de informação e comunicação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que o volume do setor de serviços recuou 4% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Pior resultado para o mês na série iniciada em 2012. Em meio às necessidades de cortes de gastos dos consumidores, em geral, diante do aumento do desemprego e da queda da renda. Este foi o 11º recuo seguido da taxa após o setor ter caído 5% em janeiro e em dezembro. E vamos ao nosso giro esportivo. Ô Marcos, parece que o tricolor paulista engrenou. Foi o que a gente viu ontem. Será que agora vai? Conta pra gente aí. Boa noite, Darcio. Pelo menos é o que o torcedor são paulino quer acreditar, né? São Paulo viveu aí uma noite iluminada ontem na Libertadores. Tá aí também o porquê do torcedor estar animado, né? Com o apoio dele, que praticamente lotou o Morumbi, aliás, foram mais de 51 mil pagantes. O tricolor bateu o River Plate da Argentina por 2-1. E agora só depende de um empate na Bolívia contra o The Strongest, no dia 21 agora, para confirmar a sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. O destaque foram para os 2 gols do atacante argentino Caleri, que agora é artilheiro da competição. Aliás, o Caleri, que jogou no Boca, né, e foi rival do River Plate, e prometeu, parece para um amigo, que faria 2 gols. E não é que fez mesmo, Darcio? E quem também espera vencer, aliás, muito bem essa noite, é o Palmeiras. Daqui a pouquinho, o Verdão entra em campo, 9h45 da noite, no Allianz Parque, para enfrentar o River Plate. Não é o argentino, não. É o do Uruguai. E a missão palmeirense é árdua. Precisa fazer pelo menos 3 gols de diferença e ainda torcer para o Nacional do Uruguai sem 9 titulares. Isso mesmo. O Nacional do Uruguai joga sem 9 titulares contra o Rosário Central e precisa dessa vitória para ajudar o Palmeiras. Então, é foco no jogo do Allianz Parque e torcida pelos uruguaios em Montevidéu. Haja coração para os palmeirenses, hein? E hoje, o Santos Futebol Clube comemora 104 anos de existência. O clube praiano, que revelou nada mais, nada menos que Pelé para o mundo do futebol, orgulha-se de uma história recheada de títulos e de grandes atletas formados. Parabéns ao Peixe, que, aliás, está vivendo um bom momento também com bons atletas agora, 5 em seleções, né? 2 na seleção principal e 3 em seleções olímpicas. E aqui na região, o que mais se fala é no confronto decisivo desse sábado pela Série A2 do Paulistão. Jogo entre São Caetano e Santo André, que ocorrerá no Anacleto Campanella, sábado, hein? Os rivais do ABC fazem mistério sobre as suas escalações e o clima é de total concentração. Lembrando, hein? O Santo André venceu o primeiro confronto pelo placar de 2-1 no Bruno Daniel e agora tem a vantagem do empate para se classificar. Do outro lado, o Azulão joga em casa e quer se valer desse fator. É, sem dúvida, um confronto recheado de emoções e que vai agitar aqui o ABC, hein? Eu vou ficando por aqui, Dácio.
Mas daqui a pouquinho, às 8 da noite, eu volto, hein? Apresentando o Esporte Mais, que vai trazer mais detalhes desse confronto do ABC e muito mais do esporte regional. Eu espero vocês. Até já, portanto, Marcos. No próximo bloco, veja a nossa agenda cultural. Continue conosco, J+, volta já. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam às 10 da manhã do dia 9 de maio e vão até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 20 do mesmo mês. As provas serão aplicadas dos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição subiu de R$ 65 para R$ 68 e poderá ser paga até às 9 horas e 59 minutos do dia 25 de maio com uma guia de recolhimento da União. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou correio. E vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, você vê agora os destaques desta quinta-feira, publicados pelo Broadcast. Para abrir espaço para mais investimentos, o governo deve elevar o limite para o abatimento da meta fiscal de 2017. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, como o governo deve estipular a meta de superávit primário para o ano que vem em zero, o déficit do chamado governo central, que engloba Tesouro Nacional, INSS e Banco Central, deve ser de até 60 bilhões de reais. E vence nesta sexta-feira o prazo para o governo federal encaminhar ao Congresso a lei de diretrizes orçamentárias com a meta de superávit do ano que vem. O governo anunciou nesta quinta-feira mudanças na linha do BNDES para financiamentos de exportações. Os recursos disponíveis passaram de 4 para 15 bilhões de reais na linha pré-embarque. Além disso, os juros foram reduzidos e na linha para a produção de bens de capital, o custo vai ser de apenas a TJLP, hoje em 7,5% ao ano. Esta taxa mais baixa também vai ficar disponível para as micro, pequenas e médias empresas. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou que a situação da economia brasileira é muito preocupante em relação a desemprego, inflação e também quanto ao crescimento potencial do país. Lagarde não quis comentar o cenário político brasileiro, mas destacou a necessidade de se acabar com a incerteza, dar estabilidade à política macroeconômica sem flexibilidade fiscal e com um ambiente mais amigável aos negócios. Veja agora como fechou o pregão do Ibovespa nesta quinta-feira e saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro encerrou com desvalorização de 0,52%, vendido a R$ 3,92. Você quer curtir a sexta-feira com música e muita risada? Veja agora a nossa agenda cultural. Um tributo inédito a Raul Seixas, jamais visto, onde envolve quase 50 artistas no palco, entre grupos de teatro, orquestra, coral, banda e convidados. Uma grande comemoração em homenagem ao grande ícone do rock nacional. Um Maluco Chamado Raul acontece amanhã no Teatro Municipal de Santo André, às 9 horas da noite. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 reais. O que com a Amy Winehouse agora? Vamos canonizar a mulher? Fábio Guerret foi considerado uma revelação por colegas de palco, se destacando nos maiores eventos de humor do país, como a Virada Cultural. Dono de uma ótima linha de improvisação, suas interações com a plateia são o ponto alto do show. A apresentação acontece amanhã no Hilários Comedy Bar, em Santo André, às 9 horas da noite. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados pelo site www.bilheteriaexpress.com.br. E amanhã não perca a agenda cultural para o final de semana.
E o J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e também do Broadcast TV do Estadão. O J Mais volta amanhã às 7 da noite. Até lá, um bom descanso.